Durante viagem a Buenos Aires, presidente Lula diz que Brasil vai financiar exportação para a Argentina, mas pede garantias. Brasil e Argentina estudam a criação de moeda única para trocas comerciais. E você vai ver também. Após tragédia Yanomami, governo Lula exonera 11 coordenadores de saúde indígena. Preso preventivamente desde a última sexta-feira, o jogador Daniel Alves é transferido de presídio na Espanha. Protestos no Peru levam o fechamento por tempo indeterminado da região de Machu Picchu. Cidade chinesa de Wuhan volta aos poucos à normalidade, 3 anos depois de se tornar o epicentro da pandemia de Covid-19. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o Brasil vai financiar a exportação para a Argentina. O anúncio foi feito hoje após uma reunião de negócios bilaterais entre os dois países em Buenos Aires. Um grupo de trabalho deve ser criado para avaliar a viabilidade da criação de uma moeda comum para os dois países. Ao comentar a possível ajuda brasileira para financiar os projetos de infraestrutura, Lula citou a disponibilidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de ajudar com projetos como o gasoduto, que vai levar gás da Argentina até outros países. Lula afirmou que tem certeza do interesse dos empresários brasileiros no gasoduto e nos fertilizantes que a Argentina tem, e no conhecimento científico e tecnológico da Argentina. O objetivo é que as trocas bilaterais possam ser feitas sem a utilização do dólar, já que as reservas internacionais da Argentina são de apenas 7 bilhões de dólares. Durante o encontro entre os representantes dos países, foi discutida ainda sobre uma possível criação de uma moeda comum. O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda, lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda, cada com sua equipe econômica, cada uno con su equipo, possam nos fazer uma proposta, puedan hacernos una propuesta de comércio exterior e de transações entre os dois países, de comercio exterior y transacciones entre los dos países, que seja feito numa moeda comum, que se haga en una moneda común, a ser construída que se construya com muito debate e com muitas reuniões. después de mucho debate y después de muchas reuniones. Isso é o que vai acontecer. A ideia é que os bancos públicos e privados financiem empresas argentinas que queiram comprar produtos brasileiros com aval do Tesouro Brasileiro. Em contrapartida, o Brasil pede da Argentina como garantia os recebíveis dos contratos de exportação. E o presidente Lula exonerou hoje 10 coordenadores de saúde indígenas do Ministério da Saúde. Antes de viajar para a Argentina, ele esteve nas terras Yanomamis. Em meio à crise humanitária, o governo prometeu acelerar o recrutamento de médicos para distritos indígenas. As demissões já foram publicadas no Diário Oficial da União. Os servidores da saúde foram destituídos dos cargos em regiões como Roraima, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O Ministério da Saúde estuda acelerar a publicação de um edital do programa Mais Médicos para recrutar profissionais, tanto formados no Brasil quanto no exterior, para a atuação em território Yanomami. A medida é uma das ações para apoiar o enfrentamento à desassistência sanitária do povo Yanomami, onde na última semana foi observado casos graves de desnutrição acentuada e malária em crianças e idosos. Eu vim para cá para dizer que nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, sabe, responsáveis por parte daquilo que nós somos, e nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fosse, sabe, seres humanos de primeira classe, e não ser tratados como gente de quarta classe ou de quinta classe. É desumano o que eu vi aqui. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de mais 6 inquéritos para investigar os ataques a Brasília realizados no último dia 8. A decisão atende a pedidos da Procuradoria-Geral da República.
Ao todo, há 7 inquéritos sobre os diferentes grupos envolvidos nos atos contra os prédios públicos da Praça dos Três Poderes. Os 6 novos pedidos de investigação são similares, mas separam os futuros investigados pelo tipo de participação. Os financiadores, os executores, os autores intelectuais dos ataques, além de inquéritos instaurados individualmente para apurar as condutas de 3 deputados supostamente envolvidos na convocação dos atos. No último dia 13, o ministro Alexandre de Moraes já tinha determinado a abertura de um inquérito sobre o caso, voltado especificamente para as condutas de autoridades, como o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que foi afastado do cargo, e o então secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi demitido e preso. Nessa segunda-feira, o ministro, em conjunto com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou 24 horas para a Polícia Federal enviar a minuta do decreto encontrada na casa de Torres ao TSE. O texto, encontrado na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, previa uma intervenção militar na sede da Corte Eleitoral. Nos pedidos enviados ao STF e acatados por Alexandre de Moraes, a PGR defendeu a divisão da investigação em inquéritos específicos para correrem ao mesmo tempo. Segundo a Procuradoria, o modelo é importante para a otimização de recursos e para fins de adequada gestão das futuras ações penais. E a Procuradoria-Geral da República denunciou hoje mais 54 pessoas por relação com os atos de 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas. Ao todo, 98 extremistas foram alvo de ações penais pelo órgão. Desta vez, os denunciados devem responder por incitar as Forças Armadas a agir contra os poderes constitucionais e por associação criminosa. Cabe ao Supremo Tribunal Federal acolher ou não a ação. A PGR pede ainda que os crimes sejam considerados independentes para que as penas sejam somadas. E o ministro Alexandre de Moraes remarcou o depoimento de Anderson Torres para fevereiro. Havia expectativa de que o ex-secretário de Segurança Pública fosse ouvido hoje sobre os atos em Brasília. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, remarcou para o dia 2 de fevereiro o depoimento do ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, à Polícia Federal. Havia expectativa de que Torres seria ouvido nesta segunda. Na semana passada, o pedido foi oficializado pela Polícia Federal ao ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a medida não foi autorizada por Moraes. O ministro do STF autorizou o acesso da defesa de Torres aos autos do processo e disse que a nova data é para garantir o tempo necessário para análise dos autos antes do interrogatório. Anderson Torres está preso no 4º Batalhão de Polícia Militar no Guará, no Distrito Federal, e é investigado por suspeita de conivência e omissão na contenção dos atos cometidos por radicais em Brasília, no dia 8 de janeiro. Ele chefiava a Secretaria de Segurança Pública do DF à ocasião, mas nega as acusações. Uma primeira tentativa de depoimento foi realizada na última quarta-feira, mas Torres ficou em silêncio. A defesa do ex-secretário alegou que não havia tido acesso aos inquéritos. O mercado financeiro aumentou as projeções da inflação e do Produto Interno Bruto para este ano. As estimativas constam do Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, a previsão do mercado financeiro para esse ano subiu de 5,39% para 5,48%. A expectativa é das instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. A previsão para 2023 está acima do teto da meta da inflação, que é de 3,25% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 1,75% e o superior de 4,75%. Já para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,84%.
Em 2022, o IPCA fechou com uma taxa de 5,79% acumulada no ano. A meta estava em 3,5%, com a mesma margem de tolerância, ou seja, podia variar entre 2% e 5%. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic encerre o ano em 12,5%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, com investidores acompanhando sinalizações sobre a política econômica do governo Lula. O mercado global também se preocupa com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 0,21% e encerrou o dia cotada a R$ 5,19 na venda. A exportação do Brasil para a Liga Árabe alcançou 17 bilhões 743 milhões de dólares em receita. O número bateu recorde em 2022. O bloco é formado por 22 países no Oriente Médio e no Norte da África. O valor é 23,06% maior em relação ao ano anterior, segundo dados do Departamento de Inteligência de Mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. A liderança dos embarques foi constituída por produtos do agronegócio, liderado pelo açúcar, seguido por derivados de aves, minério de ferro, milho e soja. Já com relação aos destinos, em 2022, os produtos brasileiros foram para o Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, Egito, Marrocos e Catar. Os produtos do agronegócio foram vendidos a preços médios 14,40% mais altos na comparação com 2021. A análise considera os valores e os volumes registrados pelas categorias enviadas do Brasil para a Liga Árabe. E veja a seguir, preso desde a última sexta-feira, o jogador Daniel Alves é transferido de presídio na Espanha. E ainda, a cidade chinesa de Wuhan volta aos poucos à normalidade, 3 anos depois de se tornar o epicentro da pandemia de Covid. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. Vamos começar o nosso link de hoje com um crescimento do número de traficantes de outros estados presentes aqui no Rio. Em uma semana, 3 chefões do tráfico de outros estados foram presos no Rio de Janeiro. A presença deles se intensificou após a restrição de operações em comunidades cariocas. João Felipe Alves da Silva, o traficante mais procurado de Minas Gerais. Messias Tales de Souza Isídio, apontado como chefe em Fortaleza de uma das maiores facções do país. E Fernando Luiz Doval Júnior, procurado por tráfico no Rio Grande do Sul. Eles foram presos em um intervalo de uma semana aqui no estado. Segundo especialistas, essa ramificação das facções criminosas se intensificou após as restrições de operações nas comunidades do Rio, o que facilitou o deslocamento desses criminosos de outros estados. Agora vamos falar de educação e justiça. O secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, comentou hoje sobre a volta de Monique Medeiros ao trabalho. Ela é ré pela morte do filho Henry e responde em liberdade. E foi liberada pela Justiça de voltar às atividades como servidora pública. O secretário esclareceu que, se dependesse dele, Monique teria sido demitida e cobrou das autoridades agilidade na conclusão do julgamento. Renan reforçou ainda que Monique segue afastada das salas de aula e que realiza apenas serviços administrativos no almoxarifado da secretaria. Bom, eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você.
E olha só, o jogador brasileiro Daniel Alves, preso na semana passada por suspeita de estupro e agressão sexual contra uma jovem em uma boate de Barcelona, foi transferido de prisão hoje por questões de segurança. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. Daniel Alves foi enviado a um presídio que fica a 40 quilômetros de Barcelona para evitar riscos à integridade física do jogador. Segundo a Justiça da Catalunha, não houve nenhuma ameaça e a transferência é preventiva. O centro penitenciário fica no mesmo complexo onde o jogador já estava desde sexta-feira. O novo presídio é menor e abriga condenados famosos. Um dos principais argumentos do governo catalão para a transferência de Alves é de evitar a exposição do jogador, que é muito famoso na região, o que poderia trazer riscos para sua segurança. Daniel Alves cumpre prisão preventiva enquanto aguarda o processo. De acordo com a imprensa catalã, o jogador ficará em uma cela individual com banheiro. A Secretaria de Justiça do governo da Catalunha não divulgou detalhes da transferência. A imprensa espanhola disse que a família de Daniel estuda trocar os responsáveis pela defesa do brasileiro. Outra informação divulgada por uma rádio espanhola é que Daniel Alves teria pedido para dar um novo depoimento após diversas declarações diferentes sobre o caso. De São Paulo, Leonardo Félix. E a Justiça catalã afirmou que ainda não recebeu nenhum comunicado da defesa de Alves sobre a suposta troca de advogados. Ministros da União Europeia aprovaram um pacote de 500 milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia. Enquanto isso, a Polônia diz que fez hoje um pedido formal para a Alemanha para receber permissão e enviar para a Ucrânia tanques de fabricação alemã. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki. O premier disse que o governo de Varsóvia está disposto a entregar os veículos de combate, ainda que não tenha permissão alemã. Pediremos esse acordo, ainda que seja uma questão secundária. Mesmo se não obtivermos autorização, vamos dar nossos tanques à Ucrânia, junto com outros países, como marco de uma pequena coalizão, ainda que a Alemanha não faça parte. A Alemanha enfrenta pressões para enviar tanques Leopard a Kiev, que reiteradamente faz pedidos a Berlim pelos veículos pesados ou pede que o governo alemão libere tanques que estão com países terceiros. No domingo, a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, disse que o país não vai se opor a um pedido da Polônia de enviar os tanques Leopard à Ucrânia. A decisão final, entretanto, cabe ao chanceler Olaf Scholz, que tem reafirmado apoio a Kiev, mas ainda não se manifestou sobre o pedido do presidente Volodymyr Zelensky por tanques. E o Egito tem enfrentado uma forte crise econômica com uma grave desvalorização de sua moeda e uma inflação acima dos 20%. Já alguns especialistas acreditam que a taxa da inflação no país pode ser ainda maior por conta da enorme economia informal. A moeda do Egito desvalorizou cerca de 1/3 desde o final de outubro de 2022. O país vive agora uma crise cambial e uma das piores inflações dos últimos 5 anos. Com isso, os salários da população caíram pela metade, os bancos começaram a restringir o valor dos saques e os preços dos alimentos mais do que dobraram em todo o país. Os atuais problemas econômicos do Egito são resultado de uma série de questões globais, como a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia. Esquemas de corrupção internos e problemas administrativos do governo também contribuíram. O investimento estrangeiro no setor privado foi desencorajado após uma série de projetos ligados às redes militares e estatais dominarem a economia. Por conta disso, o Egito acabou se tornando mais dependente do crédito externo, acumulando dívidas. Atualmente, o país deve mais de 155 bilhões de dólares e cerca de 1/3 da sua receita nacional vai para o pagamento dessa dívida. Especialistas alertam que a situação no Egito começa a se assemelhar com a crise vivida pelo Líbano, onde a população enfrenta uma grave escassez energética e de combustíveis e também um aumento do endividamento. O Peru fechou a entrada a Machu Picchu por tempo indeterminado devido aos protestos que atingem o país. É isso mesmo. O anúncio foi feito pelo Ministério da Cultura no fim de semana,
com a justificativa de proteger os turistas e o patrimônio histórico. Equipes de resgate conseguiram retirar mais de 400 turistas que estavam presos em Machu Picchu. O governo da presidente Dina Boluarte tomou esta decisão depois que o serviço ferroviário da cidade de Cusco a Machu Picchu foi suspenso em decorrência dos danos à ferrovia. Os estragos teriam sido causados por manifestantes. Ainda existem bloqueios na rodovia. No fim de semana, a polícia prendeu mais de 200 manifestantes que estavam em uma cidade em Lima. Nos últimos dias, peruanos de diferentes regiões do país se reuniram na capital para pedir a renúncia da atual presidente Dina Boluarte. Até o momento, os protestos contra o governo deixaram 55 mortos. A tensão se agravou no Peru depois que o ex-presidente Pedro Castilho foi preso ao tentar um golpe de Estado no fim do ano passado. E há 3 anos, uma cidade chinesa foi apontada como o epicentro da pandemia de Covid. Isolada do mundo, Wuhan volta aos poucos à normalidade. O município, que tem 11 milhões de habitantes e fica no centro-leste da China, foi, em dezembro de 2019, o primeiro local do planeta a registrar casos e a ser atingido por um surto da doença. Em janeiro de 2020, Wuhan foi confinada para conter a propagação do coronavírus. Apesar do vento gelado, os moradores aproveitavam o feriado do Ano Novo Lunar para fazer compras nos mercados ou passear às margens do rio Yangtze. Muitos também visitaram o Templo Guiyuan, um dos prédios mais conhecidos de Wuhan e aberto pela primeira vez nos últimos 3 anos para o feriado prolongado. Não foram anos nada fáceis. Todo mundo enfrentou dificuldades no trabalho e na vida. Na verdade, foi bem difícil. Eu estaria mentindo se dissesse que não. Suspeito de ser o local que originou a pandemia, o mercado de frutos do mar de Huanan fechou em 2020. Tapumes e uma viatura policial continuam isolando o estabelecimento. Apesar do retorno dos habitantes de Wuhan, assim como do restante da China, à normalidade, isso não significa que a Covid-19 tenha desaparecido do gigante asiático. De acordo com informações do virologista Wu Zunyu, referência no país contra o coronavírus, cerca de 80% da população chinesa contraiu a doença desde o fim das restrições sanitárias em dezembro passado. A China registrou pelo menos 13 mil mortos por causa do coronavírus no período de 13 a 19 de janeiro. Este número, que se refere apenas às pessoas falecidas nos hospitais, soma-se às 60 mil mortes registradas desde o final de 2022 e já anunciadas pelas autoridades. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Até mais.